Olá, seja bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista Eldorado. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Você já sentiu medo alguma vez na vida, né? Obviamente, né? Se você é um ser humano normal, você já sentiu medo. E o medo não é necessariamente uma coisa ruim, né? Imagine só se você não tivesse medo de subir num prédio de 15 andares e andar lá em cima no parapeito daquele prédio. Se você não tivesse medo de cair, medo da morte, alguma coisa nesse sentido, você subiria lá e correria o risco. O medo, não necessariamente, ele é ruim, depende da situação, da circunstância, do momento. Mas quando nós pensamos em futuro, quando nós pensamos no que vai acontecer conosco, com a nossa família, qual é a expectativa que vem em relação ao futuro, por exemplo, a gente fica naquela expectativa, aquele medo, e é um medo que provoca ansiedade, é um medo que tira de você as ações, os movimentos, a iniciativa, a busca, às vezes por uma esperança. E é sobre esse medo, é sobre esse momento da vida da gente, é sobre esse tempo que às vezes é como o salmista lá no Salmo 23, tem um versículo que ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, você passa pelo vale da sombra da morte, Deus está cuidando de você. E ele diz: ó, não tema, não tenha medo, eu estou com você. Então, como que você pode, o que que a Bíblia fala, como é que você pode lidar com esses momentos de medo no dia a dia? Eu quero compartilhar então com você um texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 a 8. E eu vou pedir licença para você para eu ler esse texto. Diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, quando você estiver diante do medo, você precisa, primeiro, reconhecer que há uma mão poderosa, há um poder maior, há um Deus que vai cuidar de você. Então você se submete a esse Deus, você se humilha diante desse Deus. Se você fizer isso com o coração, não estou dizendo para você que é uma coisa fácil de fazer, o que eu estou dizendo para você é que essa é a orientação de Deus para nós lidarmos com situações, por exemplo, como a do medo. Humilhe-se, dependa de Deus, se sujeite a essa poderosa mão de Deus. O autor ainda fala que no tempo oportuno, e eu não sei qual é esse tempo oportuno. Esse tempo oportuno pode ser amanhã, pode ser semana que vem, o mês que vem. Esse tempo oportuno pode ser depois da sua morte, quando você então vai estar completamente debaixo da poderosa mão de Deus. Mas eu creio que o tempo oportuno ainda é o tempo, esses 100 primeiros anos da sua vida, esse tempo que você está vivendo. Se nós nos humilharmos diante dessa poderosa mão, em tempo oportuno, creia nisso, é pela fé em Jesus, você será exaltado. É isso que a Bíblia está dizendo. E aí o autor, o apóstolo Pedro, ele ainda fala um pouco mais: lance sobre ele todas as ansiedades. As preocupações, a ansiedade é uma preocupação exacerbada com o futuro. E se você tem uma preocupação com o futuro, isso gera um determinado medo.
E quando ele pede para você lançar, é para efetivamente você confiar. É um ato de fé, de confiança cega mesmo, diante de Deus. E é interessante que a Bíblia, ela está pedindo para a gente confiar em Deus. Então você primeiro obedece, depois você pergunta, questiona, discute. É ato de fé. Não racionaliza isso, não fique raciocinando por quê, como, quando. Não é esse o papel nosso diante de um Deus poderoso, diante de um Deus onisciente, onipresente, onipotente. É um ato de fé. Quando ele fala lança, é entregar mesmo. Não é entregar fingindo que está entregando, mas é descansar. Eu sei, você está pensando assim, pastor, eu confio, pastor, eu sei, mas se você não entregar, e quando eu falo de entregar, é como se você, como se você não, você deixa aquilo na mão de Deus e você vai viver a sua vida. Eu sei, eu estou falando por experiência própria, eu não estou aqui numa fé fingida, né? O que é a fé fingida? Serve para os outros, mas não serve para mim. Eu peço para os outros viverem, mas eu não vivo. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que é uma fé real. É você saber de todas as implicações daquele problema, ou não saber de todas as implicações, mas você lança, você entrega, você confia que Deus vai estar abençoando você, cuidando. A expressão correta é cuidando de você. Quando você lança a sua ansiedade sobre Deus, você tem convicção e certeza de que Deus vai cuidar de você. É isso que o salmista disse lá: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu morra, ainda que alguém morra, ainda que a dor seja insuportável, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. É o ato de você, inclusive, até morrer naquela situação, mas sabendo que Deus cuida de você. E ele continua: sejam sóbrios e vigilantes. Por que nós temos que ser sóbrios e vigilantes? Por que nós temos que estar em alerta? Porque o diabo, o nosso inimigo, ele anda ao derredor rugindo como leão. Ele não é leão, ele é o inimigo derrotado. Jesus, através da sua morte, da sua ressurreição, o derrotou. Ele é criatura. E Jesus está dizendo que eu e você devemos estar atentos, vigilantes, observando, sendo sóbrios. Sobriedade é estar permanentemente em relacionamento com Deus, permanentemente em oração, como o apóstolo Paulo fala, orar sem cessar, permanentemente focado, olhando para Cristo, o autor da nossa fé. Por que isso? Porque o diabo anda ao derredor. Num vacilo nosso, num tempo que a gente dê bobeira, numa brecha que a gente abre, ele pode tentar atingir você. Mas às vezes não é só atingir de uma forma direta, é a questão do medo. Você imagina, eu estou aqui dentro do carro, eu estou parado aqui numa sombra, e imagina que tivesse aqui ao meu redor leões, né? Leões famintos, né? E aí eu tenho que ficar atento, eu não vou abrir a porta de bobeira, eu não vou abrir o vidro aqui de bobeira, eu tenho que estar atento. Então o leão não está fazendo nada comigo, eu estou dentro do carro que eu estou seguro. Mas ele está ao derredor, e só o fato dele estar ao derredor, isso já causa medo. Mas Jesus está dizendo: calma, seja sóbrio, vigilante. Eu cuido de você, disse Jesus. Eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos, disse Jesus. É uma promessa. Se é uma promessa de Deus, é real. E se é real, vai acontecer. Então, meu querido, minha irmã, meu irmão, eu peço então a você, leia esse texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 6 a 8. Deixa Deus cuidar de você. Entrega a sua vida nas mãos de Deus. Se você quer complementar com o que eu compartilhei na devocional de segunda-feira, você pode acessar aqui o nosso canal. Se você não é inscrito no canal,
da PIB, como nós chamamos a Primeira Igreja Batista Eldorado. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal para receber todas as atualizações. Se você entende que esse vídeo é relevante para a sua vida e é relevante para a vida de outras pessoas, curte o canal, curte o vídeo e compartilha essa mensagem com outras pessoas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe sua quarta-feira, que Deus abençoe sua família. Não esqueça das promessas de Deus sobre sua vida, sobre nossas vidas. Se Ele disse que vai cuidar, Ele vai cuidar, porque Deus é fiel. Um grande abraço, Deus abençoe, em nome de Jesus.